Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Correia, com você, por você e para você. Mas vamos começar assim. Caso você queira as melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilsoncorreia.com.br. E essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Correia em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha, você vai gostar. Olha só. Que data maravilhosa. 8 de março, Dia da Mulher e Dia Internacional da Mulher. Presente nos estúdios da TV Engá, no programa Edilson Correia em Comunidade. Vamos começar assim com a Maria Madalena. Olá, tudo bem? Que prazer em conhecê-la, viu? Eu fiquei muito feliz em conhecer você e ser também indicada para participar desse programa, né? Porque foi uma honra, eu fiquei muito feliz na hora. Eu comecei a falar, gente, eu vou para o programa, que delícia! Foi bem legal, bem legal. A Kemi Nishimori, como vai, a Kemi? Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, estar com a Madalena, estar com a Olga. É muito gratificante estar com você que está nos assistindo também. A nossa secretária, mulher aqui de Maringá, Olga Agulhão. Nossa, eu sou muito feliz de estar aqui e nós temos um vínculo de muito tempo, né? Aqui com a Kemi, eu já fui cliente dela na revenda de insumos, na Nishimori óleo diesel, de sementes. Então, já nos conhecemos há muito tempo, acho que há mais de 30 anos. E a Madalena também, e temos um vínculo que, além de ser uma cantora magnífica, ela tem uma história de vida inspiradora e filha de consideração de uma grande amiga, que é a Helene Lima, também membro da Academia de Letras de Maringá, e assim, a saudosa Helene Lima, né, Madalena? Então é uma honra estar aqui com vocês e estar participando do seu programa, Edilson. E o bacana é que conversar com essas meninas aqui demonstra quanto elas são generosas. Simplesmente magníficas. Agora, estando aqui com a Olga Guilhom, antes de falar sobre propriamente dita a pasta que ela está à frente, que é a pasta da mulher, eu tenho que perguntar como que está a Academia de Letras? Eu tive a honra de ser membro fundadora e hoje tem poucos membros fundadores lá ainda, que a maioria foram falecendo, infelizmente, porque nós já entramos meio assim, com idade avançada na academia, então muitos nós já perdemos, infelizmente. Fui presidente também por 2 gestões e agora a academia está em super boas mãos, nas mãos da Eliana Palma, que já havia sido presidente, agora retornou a pedido do grupo e está novamente à frente da Academia de Letras de Maringá. Mande a sua mensagem para todos lá da Academia de Letras. Colegas, sigamos firmes aí em defesa da língua portuguesa. Por mim aqui, defesa da língua portuguesa, das mulheres do agro e de todas as mulheres, que nós queremos segurança, queremos respeito, né? Então, são as minhas bandeiras assim. A língua portuguesa é importante e a academia é a entidade de representação e de manutenção daquela luta por manter a língua portuguesa e não ceder aos estrangeirismos, né? Não ceder ao uso demasiado do inglês no nosso idioma. A Kemi, a colônia japonesa. Nossa, muitos, nós estamos em Maringá. A comunidade japonesa nasceu ou criou, né? Juntamente com a história de Maringá. Quando Maringá está fazendo 70 e tantos anos, a comunidade brasileira de Maringá também está fazendo os mesmos anos. Chegou porque meu pai, um pioneiro, chegou quando estava todo mato aqui ainda, né? Ele tem fotografia desde os primeiros, as ruas que estavam abrindo, aeroporto que construíram. Então tem uma grande história de barros, assim, lamas. Quando tirava a fotografia, ele tirava sempre com a lama e uma construção, exatamente para que pudesse mostrar quanto Maringá estava com sonho de crescer. Então ele dizia, era uma cidade que ele chegou e viu que tem futuro, e ele acabou ficando.
Mas nesse ficar, nós que agradecemos, porque Maringá é nossa casa, é minha casa, e eu acho que eu não sei morar em outro lugar. E eu tive a honra, Edilson, de conviver, de conhecer o seu Kenji, maravilhoso. A família da Kemi também cheguei a dar aula particular para os sobrinhos da Kemi e até a dar uma caroninha de vez em quando para sua filha, né? É Então nós verdade. temos um vínculo importante porque são pessoas que estão em Maringá há muito tempo, com uma história de vida maravilhosa e que emprestaram, né, o seu trabalho para Maringá. Né? Todas fazem parte. E eu acredito que também nós fazemos parte da história de Maringá, ajudamos a construir essa cidade. Mas eu gostaria que a Kemi, né, mandasse uma mensagem para toda a colônia japonesa que nesse momento ou em algum momento no futuro vai estar ouvindo você. É com você, Kemi. Eu digo assim para a nossa comunidade nível-brasileira que nós temos uma grande gratidão por Maringá, que nos recebeu de braços abertos nessa Maringá maravilhosa, e que a nossa comunidade está sempre pronta para estar ajudando no progresso, no desenvolvimento da nossa cidade. É isso que eu tenho a dizer, que você da comunidade venha participar mais da política, venha participar da nossa sociedade, porque ele já está participando em todas as áreas, todas as profissões. Então, que vamos estar participando e venha conversar com o Edilson também, ele tem muitas ideias boas. Nesse momento, eu vou pedir para que a técnica abra. E aqui, olhando para lá, uma salva de palmas para toda a colônia japonesa. Vamos lá, pessoal! Agora, conversando com a cantora Madalena. Madalena, conte um pouco da sua vida, a sua história. Vai lá. Bom, eu fui criada no orfanato, no Lar Betânia, que na época era o único orfanato que tinha em Maringá, assim. E quando o orfanato Lar Betânia foi criado pela Arlene Lima, que é filha do Ari de Lima, e ela era casada com o pastor Ayrton Justo, que criou e fundou a Igreja Missionária Central de Maringá. E eu fui para o lar porque a minha mãe, que supostamente era minha mãe, não era minha mãe de sangue mesmo, ela me doou para uma outra mulher porque ela era cantora de boate. Isso eu fiquei sabendo na frente do juiz, assim. Com 8 anos eu fiquei sabendo que eu não era filha daquela mulher e que eu tinha sido dada e era uma história bem complicada. Mas ela me deixou, ela ia na igreja, deixava eu ali na igreja e falava, daqui a pouco eu volto pegar. E ela passava 2, 3 meses sem vir me buscar. E eu ficava ali com as irmãs, com alguém da igreja. E aí, nisso a Charlene falou, não, eu tenho que cuidar dessa menina, e tinha mais 3 crianças que também estavam abandonadas na rua. A Charlene falou, não, vou pegar essas meninas e vou cuidar. Só que ela falou, vou levar para minha casa, como que eu vou fazer? Ela foi e criou o Lar Betânia. Aí eu fui a primeira, eu tenho o maior orgulho de saber que sou a primeira do Lar Betânia, a primeira interna, né? E lá no lar eu fui criada com muito carinho, muito, muito, muito mesmo. Nós éramos em 100 crianças, então você imagina 100 crianças fazendo bagunça. E a gente era obrigada a estudar, a participar, a ir na igreja, eu fazia inglês no FISC, fiz aula de canto com a dona Sumiko, e quando eu tinha 7 anos, eu comecei a cantar assim, a tia falou, mas como essa menina canta? Essa menina tem que cantar na igreja. E começaram a me levar para a igreja para eu cantar. Aí eu fui cantando, daí o Ari de Lima, que é o vô, que me chamam de vô, que eu chamo carinhosamente de vô, o vô falou, não, chamou o professor Anicet Tomate. Escuta a voz dessa menina. Aí o professor Anicet Tomate também já gostou e já foi me ajudar ali. E no fim, eu criei um coral para o Lar Betânia e nós gravamos 2 LPs, né, do lar, que tem. Eu não podia ser a regente porque eu tinha 14 anos, ia fazer 15 anos, aí eu teve que chamar alguém para reger o coral, mas quem cuidava do coral, fazia as vozes, tudo era eu. E eu fui crescendo até os 23 anos, 22 anos eu fiquei no lar, e daí eu entrei na prefeitura, onde eu trabalhei 37 anos, foi meu primeiro e único emprego.
E hoje eu sou casada, tenho 2 filhas, uma neta. Uma das minhas filhas é professora da rede municipal, a Tiara, que é a mais velha. A mais nova mora na Bélgica, também casada lá. E assim a minha vida tá. E eu tenho 100 irmãos. Eu duvido quem tem mais irmãos que eu, gente. Eu tenho 100 irmãos e é uma alegria quando a gente se encontra. A gente, uma vez por ano, a gente tenta se encontrar, pelo menos não todos, mas uma parte. E é uma festa. E o último encontro com a Charlene foi na minha casa. A Charlene veio e ela falava assim, eu preciso. Aí eu combinei com os filhos dela, legítimo mesmo. Olha, vamos fazer uma janta em casa, vocês têm que estar aqui. A Priscila vinha dos Estados Unidos, falei, você tem que ficar aqui, porque a gente vai estar com a tia. E ela falou poesia, ela declamou, ela fez um monte de coisa. E depois, uns 20 dias depois, ela faleceu. Mas foi assim, então minha vida assim, foi pautada de muito amor, de muito carinho, mas de limites que eu acho que hoje falta um pouco acho que não, mas bastante. E eu acho, e nós mesmo sendo em 100, dá para contar nos dedos aqueles que tomaram outro caminho, não ser o caminho correto, né? Maria Madalena, vou continuar contigo. É um momento gratificante, tenho certeza, para você passar para os seus 100 irmãos uma mensagem. Faça uma mensagem para eles do fundo do seu coração. Vai lá. Oi, meus irmãos Betânia, a gente se chama de Betânia. E para mim, assim, é uma alegria, porque você vê assim, eu tenho uma irmã japonesa, a Keiko, tenho uma irmã japonesa, tenho uma irmã loira. E quando você vê assim, os filhos delas me chamando de tia, e as minhas filhas chamando elas de tia, são primas, é uma coisa linda demais. Então, a gente não consegue se largar. Perdeu o sobrenome Betânia. Então, eu quero desejar para vocês um grande abraço, um grande carinho, e que a gente nunca solte a mão do outro, nunca. Que a gente continue como a Charlene sempre quis, sempre juntos. Maravilha. Coisa linda. Lindo, né? Mas sabe, Maria Bethânia, nós temos na Câmara dos Vereadores de Maringá 4 mulheres. Uma conquista. Na cidade de Maringá, Isso é verdade. 430 mil habitantes, 4 mulheres, e uma delas está aqui, e ela vai falar a sensação de ser uma dessas mulheres e o campo, esse espaço que vem sendo conquistado por elas. Vamos ver? Vamos. É com você, Akemi. Pois é. Eu acho que o maior número de mulheres dentro da Câmara foi esse ano, né? E nós que agradecemos o espaço, a confiança da população de nos colocar lá. Mas eu acho que é muito importante, porque não digo assim, tomar espaço ou ocupar espaço. Mais do que isso, tem um equilíbrio dentro da Câmara. Isso traz um equilíbrio, a visão da mulher com a visão do homem. As políticas públicas precisam ser feitas para homens e para as mulheres. Você sabe que todas as políticas públicas que são formuladas nasciam só de homens. E quando eles faziam política pública para as mulheres? Como seriam? Como que corresponde? Como que 100% funciona, né? Então, a importância da mulher estar participando da política é exatamente isso. Trazer um equilíbrio, trazer mais, assim, exatidão para as políticas públicas. Então, é muito gratificante estar lá, porque a gente sabe que, estando lá, nós podemos estar atendendo mais ainda a população. E quando, Akemi, as pessoas chegam até você, posso chamar de você, né? Claro! Quando chegam até você e falam assim, você é o símbolo nosso, símbolo feminino no legislativo. As outras 3 também, mas como estou com você aqui, então qual é o seu sentimento quando você recebe esse carinho? Olha, é uma responsabilidade. A gente sente uma responsabilidade, porque é mais do que a gente fala, não, nós estamos ali porque gostamos de estar ajudando o próximo, mas se alguém falasse, olha, você não se representa, a responsabilidade pesa, porque na verdade a gente está realmente pelas as pessoas. Então, desde quando meu pai, quando eu era pequena, o pensamento dele era esse, nunca você está fazendo porque você quer. Você trabalha
Não é porque você trabalha, existe a empresa. A empresa existe, então você tem que agradecer o trabalho que você tem dentro da empresa. É uma visão diferente, Edilson. Então, porque todo mundo fala assim, não, eles dependem de mim, não é assim? Eu trabalho, vai depender do meu serviço, eu que sou o tal. Mas a visão do meu pai, ele era sempre diferente. O Japão era assim, né? Hoje talvez não é mais assim por causa de tanta mistura que já está. Mas é assim, graças a essa empresa, graças a esse patrão, eu tenho trabalho. Então, eu agradeço essa oportunidade de ter. Então, eu estando lá, eu também tenho esse sentimento. Agradeço a oportunidade de estar para poder fazer alguma coisa para a população. Tanto é que nossos projetos nascem não só da gente, não é só dos assessores, não é da minha cabeça, tem também, mas a maioria nasce da população. Quando a população que vive lá no bairro, no canto ali, e fala, ó, eu tenho necessidade disso, meu bairro está faltando isso, se tiver isso, nos facilita, é daí que a gente faz os nossos projetos. Sabe aqui em 1932, Getúlio Vargas, né? Teve a instituição do voto feminino. Isso. E as conquistas das mulheres merecidas estão aí. Você é um exemplo disso. Tem até poetas, pessoas da literatura, que não só foram representantes, mas se tornaram destaque como secretários. Ou, no caso, aqui a nossa secretária Olga, a satisfação de estar aí defendendo esse direito dessas mulheres, sim, que merecem ser defendidos, sim. Com certeza. A mulher, ela é quem gera a vida. A espécie não existiria sem a mulher, né? Então, o valor que ela tem, a importância que ela tem na sociedade, na verdade, não está correspondendo com o respeito que ela está tendo, infelizmente. E a gente luta, então, para que as mulheres também tenham espaço, caso queiram, tenham o direito de estar onde elas quiserem, e com principalmente respeito, mas principalmente com segurança, porque nós temos visto aumentar muito o número de violência contra as mulheres, não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência hoje online, né? Então, o que a secretaria faz é proteger essas mulheres, atender as mulheres que estão sendo vitimadas pela violência, mas não só isso. Um dos nossos eixos é esse, de atender as mulheres. Então, nós temos o CRAM, que é o nosso Centro de Referência e Atendimento às Mulheres, e também a Casa Abrigo, para onde são enviadas as mulheres que estão sofrendo violência, que estão com risco iminente de morte, que estão sendo ameaçadas, e para lá elas vão com seus filhos até que tenham condições, tenham as medidas protetivas, o botão do pânico, para que elas possam sair com uma segurança maior. E nós temos todo um outro trabalho voltado ao protagonismo da mulher, porque ela tem que ser a protagonista da sua vida, ela tem que ter esse direito. E para isso nós trabalhamos com formação, com muitos cursos de empreendedorismo, cursos de capacitação, cursos profissionalizantes, para que elas tenham opções. Que a mulher ela precisa ter uma autonomia emocional e ela precisa ter uma autonomia financeira para que ela possa deixar um relacionamento abusivo, um relacionamento onde ela sofre violência física, moral, como eu já falei aqui, e principalmente a violência física, e que pode culminar no feminicídio. E é um engano a mulher pensar que fica no primeiro tapa, porque é quase que um teste, né? Se um agressor, um homem que não tem essa consciência, o respeito para a mulher, ele dá o primeiro tapa e a mulher não toma uma atitude, ele sabe onde é que vai o limite dela, que até ela ali, ela vai suportar e não vai largar, abandonar a relação. Aí, num segundo momento, ele experimenta 2 tapas, ou uma violência maior.
Se ela permanece, aquilo pode se tornar uma violência muito mais grave e pode vir a sofrer um feminicídio, né? E como existe o ciclo de violência, que a gente sempre fala, é difícil a mulher sair. Porque vai tornando uma tensão, começa com a violência psicológica, com xingamentos, jogando coisas, quebrando pratos, até que chega a violência física, culmina ali num momento de extrema tensão. Mas logo em seguida o homem tende a pedir perdão, de joelhos. Aquele que não tem muita condição vai lá dar um beijinho, dar uma flor. Aquele que tem muita condição, dá um carro, uma joia, pede perdão de joelho, e a mulher cai nessa. Aí ela fica, nossa, ele é bom, olha, ele estava num momento ruim, ou bebeu, ou teve um problema no trabalho, e ela tende a justificar a violência. Depois disso, ele fica ali um mês, às vezes uma semana, fica num ambiente melhor, mais tranquilo, mas isso volta a ter novamente o início da tensão, até a explosão, e ela fica permanecendo nesse ciclo por N motivos. Um deles é a dependência emocional desse homem, porque ele trabalhou tanto a cabeça dela e que ela passa a achar que ela não é nada sem ele. E o outro motivo é a falta de condições financeiras para se manter e manter seus filhos. Outro motivo é a vergonha de admitir que sofria por tanto tempo aquela violência e ela não sabe qual a saída. Então, são muitas, por isso nós não podemos julgar nunca, e estamos lá para acolher essas mulheres com atendimento social, atendimento psicológico, para que ela sempre saiba, Edilson, que ela não está sozinha. Em Maringá tem uma rede de proteção eficiente. Eu sempre falo que julgar nunca. Nunca. Julgar nunca. Nós temos que acolher com flores e com muito respeito. A palavra máxima é respeito. Eu queria ouvir de você, Maria Madalena, como que a gente pode diminuir essa quantidade de violência que vem sendo cometida pelas mulheres, para as mulheres, com as mulheres? Olha, eu acho, convivendo lá no lar, e depois de uma idade dos 18 anos, eu comecei a buscar pegar crianças que eram largadas e mães que apanhavam, que sofriam e tal, e ao escutar todas as histórias das crianças que estavam internas, essa dependência do homem, da mulher ter, a Olga tem toda a razão, é uma dependência, é uma carência, é uma falta de estrutura para a mulher, e isso ela vai crescendo cada dia porque a própria menina que está ali, naquele meio que é criada tanto, hoje meninas e meninos, eles são criados naquele meio e aquele meio faz ela amanhã. Exatamente. Faz ela amanhã. Então, quando eu defendo o Lar Betânia, defendo muito mais o Lar Betânia como era antes do que hoje a maneira. Porque naquela época, o Lar Betânia que eu morei, a gente era criado com amor. E a tia ensinava que o homem tinha que respeitar a mulher. E o que falta hoje é respeito. Respeito. Respeito, não existe. Hoje o respeito está se perdendo tanto entre pai, mãe, filhos e pai, filho com mãe, virou um negócio assim que você não entende. Então, outra coisa, tá com toda a culpa no celular, toda a culpa na informática, toda a culpa, mas um pouco a culpa é do pai sentar desde pequenininho, esse horário é de eu sentar aqui com você, eu conversar com você, você, tua mãe, vamos conversar, vamos bater, porque na época a gente jogava bolinha, brincava de esconde-esconde, a gente tinha essa relação. Hoje não existe mais. Hoje eu faço isso com a minha neta, às vezes brinco com ela, vou cantar, vou não sei o quê, para não deixar ficar tão grudada nessas coisas. Mas não é todo mundo que faz isso. E esse falta de respeito, falta de carinho que chega nisso. E outra coisa, eu acredito que deveria ter mais foco nas crianças, desde pequeno, música, arte, fazer a criança aprender a ter amor a alguma coisa, amor à arte, amor a criar a música, amor a um instrumento, amor a qualquer, sabe? Isso vai ajudar no amanhã. Isso vai trazer essa criança para um lado melhor,
Porque assim, quando ela tá ali e chega em casa, aquele blá blá blá, xingamento, tô cansada, não enche meu saco, deita lá e dorme. Essa criança ela vai se encher do quê? Entendeu? Então, a criança de hoje é a mulher de amanhã. E a dependência da criança de hoje com a mãe vai ser a dependência dela amanhã com o marido. Então, é essa visão que eu tenho de, de mulheres, sabe? Eu peço muito para que... Lutei muito para que minhas duas filhas, elas fossem amigas, mulher do marido, e não dependentes do marido. Então, as duas tiveram que estudar. Eu falava, vocês não têm que depender de marido de ninguém, nem de mim. Não dependa de mim, que eu cato minha casa e vendo, vocês vão se virar para estudar. Então, eu fazia estudar. E hoje elas são duas mulheres dependentes, formadas, certas, com respeito aos seus maridos, ao marido, mais certa do que elas querem. E é isso que a gente precisava. Vamos fazer o seguinte, antes de eu fazer a pergunta para a Kemi, você olhando ali, fala o nome das duas filhas. Ah, desculpa, é verdade, né? A minha filha mais velha chama Tiara Jaqueline, é professora da rede municipal. E a outra chama Maiara Caroline. Ela mora na Bélgica já há 10 anos. E eu tenho uma neta linda, que é a Gabriele. A Gabriele hoje está fazendo piano, está estudando inglês, está com 8 anos, mas já está se preparando para a vida. Maravilha. E tem meu marido, né, gente? Não posso esquecer dele. Senão... Mas e o Que é o nome Cláudio, dele? O nome do meu marido é interessante. Eu não sei como minha sogra estava pensando. Ele chama Claudenor. Todo mundo chama de Claudionor, mas é Claudenor. E todo mundo chama ele de Cláudio. Nem o Claudionor, nem o Claudenor. Ficou Cláudio. É isso aí. Parabéns, viu, seu Cláudio? Uma mulher maravilhosa aqui. A Kemi, como que o legislativo pode contribuir ou vem contribuindo para que possamos ver a diminuição contra a violência às mulheres? Olha, a felicidade nossa é que muitos vereadores, homens, têm a consciência também de como poder ajudar. Então, a conscientização é chegar a uma conclusão que tem que conscientizar não só as mulheres, não só, não é, Olga? Principalmente os homens. Então, isso é maravilhoso. Nós só temos que agradecer essa oportunidade, porque essas mulheres lá em 1980 ali sofreram bastante. Foram cremadas, outras, né? Teve retaliações, e nós estamos numa fase muito boa. Sabemos que precisamos ainda melhorar, né? E muito. Muito. Porém, a conscientização vem, e não só pelas mulheres pedindo, reivindicando, olha, precisa fazer isso, tem que ter proteção, tem que ter cuidado. Não. Os homens estão falando, nós precisamos conscientizar que precisamos ajudar as mulheres. Então, isso é muito gratificante. Então, as políticas públicas também estão mudando. Eu acho que tudo isso ajuda, né? Como ela disse, a vida de hoje vai impactar a vida mais para frente. Porém, por que acontece isso? Muitas vezes eu faço essa pergunta, por que acontece? Será que é insegurança dos homens em perder o domínio das mulheres, né? Então, o que acontece? Então, essa conscientização é viver juntamente, se ajudando, eu acho que um mundo equilibrado. Tenho certeza que todos os homens inteligentes que estão nos ouvindo agora sabem que as mulheres conquistaram um espaço que merecem. Elas estão onde merecem e merecem o nosso total e completo respeito. Passou da hora de entendermos que estamos no século XXI, já passou um quarto do século, e existe alguns trogloditas, né, que ainda não entenderam essa evolução. Para mim, essas pessoas que não entendem o respeito que tem que ter com a mulher, com a mãe, com a esposa, com a filha, com a sobrinha, qualquer mulher que seja, independente da classe social, é um sinal de evolução. Caso contrário, eu coloco você em um quadro específico, covarde, porque eu respeito a mulher em primeiro lugar. É um ser humano. Você veio de uma mulher, no mínimo, respeito. Olga, e como que está a rede de apoio? Temos nós estamos no mês de março, mês das mulheres.
Eu estou conversando com a secretária da Mulher. Tenho certeza que a comunidade vai ouvir aí os destaques desse mês na cidade de Maringá. É com você. E nós comemoramos o mês de março, nós comemoramos os avanços que já obtivemos até aqui. Mas também é um mês em que lembramos da luta que já tivemos e da necessidade de continuar lutando por respeito. A mulher, ela não pode aceitar menos do que a sua dignidade. E ela precisa ter autoestima. Para isso, a Madalena falou uma coisa muito importante, que é a educação. Eu também fui professora há muito tempo. E a educação e a cultura são ferramentas de mudança social, inclusive para as mulheres. A cultura e a arte humaniza. E a gente tem que mudar essa cultura machista que nós temos, um machismo estrutural, começando pelos pequenininhos, ensinando os meninos a terem respeito pelas meninas, pelas mulheres, e ensinando as mulheres isso que você ensinou para suas filhas, para que elas sejam pessoas independentes, que busquem a sua realização pessoal, profissional, porque só assim elas vão ter condições de uma vida plena, né? E a criação não é só aquela, quando eu falo de educação, não é só aquela que vem do ambiente escolar, mas é aquela também que a Kemi também falou aqui, que a colônia japonesa tem muito, e eu tive essa experiência porque eu nasci e fui criada na roça. E o povo da roça também tem uma criação um pouco diferente, baseada em valores, baseada no trabalho, né? Na honestidade. E eu primo muito por isso. E às vezes as pessoas falam, Olga, mas você tem condições, né, familiares e financeiras para não precisar ficar trabalhando como você trabalha pelas mulheres ou em outros campos. Mas eu sempre digo, não é pelo dinheiro, porque graças a Deus eu não precisaria, mas é para dar as mesmas condições, ou pelo menos alguma condição, para as mulheres que não tiveram as oportunidades que eu tive. Eu trabalhei muito também. Os sítios que nós tínhamos em Terra Boa, Araruna, eu fiz todas as curvas de nível com meu pai, andando, medindo com mangueira, em cima de terra arada, que a gente caía, tropeçava, e até em restos de grama, esmeralda e outras tantas, grama estrela. Vacinei muito gado, até sangrar a mão, porque aquela seringa é muito grande, né? E fiz muito trabalho assim, ganhei várias hérnias de disco na coluna, também descarregando sacaria junto com meu pai ali no sítio. Não veio do nada, mas eu alcancei uma independência, graças a Deus, e eu gostaria que as mulheres tivessem uma chance também de vida melhor. E é para isso que eu trabalho todos os dias, para que as mulheres tenham isso e tenham as políticas públicas voltadas para elas. E a gente sempre fala, Edilson, que lugar de mulher é onde ela quiser, mas é também no orçamento público, né? O lugar da mulher é no orçamento público também. Porque sem orçamento nós não fazemos políticas eficazes, políticas que realmente cheguem onde precisa chegar. Então, é isso. Nós temos que comemorar, sim, porque muito já foi feito, né? Muito foi conquistado pelas nossas antepassadas, por aquelas mulheres que nos antecederam. E até para fazer jus a toda uma luta que veio antes de nós, nós temos que continuar também avançando para que as próximas gerações sejam melhores que a nossa. Olga, ela comentou sobre a família, a Madalena falou sobre a família dela, né, as filhas. Eu não vou deixar você passar aqui e não falar da família. Vamos começar pelo nome do papai e falar da sua família. Eu sou filha de pioneiros aqui também. Nós chegamos não tão cedo como a família da Kemi, nós chegamos em 1970, eu nasci em 65, na verdade eu tinha menos de 5 anos. Meu pai comprou uma propriedade em Ivatuba, muito pertinho daqui. E nós viemos do interior do estado de São Paulo. Meus pais, João e de Maura, trabalharam muito, a minha mãe era uma mulher valente, um exemplo também. Ela era onde morava a parteira, a costureira, fazia até vestidos de noiva. Ela colhia algodão mais do que os homens, tá?
pegava um eito, como eles diziam, né? E ela terminava primeiro. Então ela foi uma lutadora, foi um exemplo também, né? Essa questão do exemplo é muito importante, porque se uma criança vive num lar onde a mãe sofre violência, ela normaliza aquilo. Ela cresce achando que aquilo é o normal. Então ela não vai saber quando for acometida, a mulher for acometida por violência, ou o menino começar a praticar violência, ele não vai saber nem que é crime, ele acha que aquilo é normal. Mas ó, eu aviso, é crime, tá? É crime e dá cadeia e dá muito tempo. E às vezes eu falo para os homens, não queiram ser presos por feminicídio, por estupro, que não vai dar bom, né? E meu pai, João e Edmal, né, trabalharam muito. Como eles não tiveram filhos homens, eu só tenho uma irmã um pouco mais velha. Eu entrei de 17 para 18 anos no curso de agronomia, então já comecei a ser o braço direito do meu pai, e logo ele deixou a condução das propriedades por minha conta. Eu recebi também, assim, enfrentei alguns problemas, até de funcionário dizer, não, eu não vou receber ordem de mulher. Ok, aí eu estava numa boa posição, porque eu era chefe. Então, assim, né? Simplesmente a gente demitiu, né? Mas, enfim, aí eu estou casada hoje com o Antônio Molonha, ele é um engenheiro civil, mas que atua na agricultura também. E quando nós nos casamos, ele falou assim, muito, meu marido não é machista, graças a Deus ele é uma exceção. E aí ele falou, não, você continue tocando do jeito que você já vem fazendo, até para você não perder o ritmo, e eu continuo fazendo o que eu faço, cuidando das áreas de herança da família dele também, e assim nós fazemos até hoje. Eu tenho 2 filhas, Ana Carla, ela é arquiteta, ela é engenheira agrônoma também, tem pós-graduação em arquitetura, e a Isabela, a mais nova, também tem 2 faculdades e uma pós-graduação. Ela fez comunicação, publicidade e propaganda e fez também biblioteconomia, tem pós-graduação em marketing. Mas o melhor de tudo, eu tenho 2 netos lindos, maravilhosos, que são a minha paixão, assim. Eu nem lembro mais hoje em dia das filhas, quando eu vou comprar um presente, quando eu viajo, antes era para as filhas, né, Madalena? Era assim, hoje eu só lembro dos netos. O mais velho é o Augusto tem 5 anos, e o mais novinho, Augusto é filho da Ana Carla, e o mais novinho, o Oliver, filho da Isabela, está com 6 meses. Eles são lindos, maravilhosos, essa é a minha paixão. Motivo de continuar trabalhando, pensando que eu quero um mundo melhor para eles. Ó, eu ia passar para outra pessoa, mas vou ficar com você bem rapidinho. Vou fazer uma dinâmica aqui. Se você encontrasse agora o seu pai, do jeito que você conhece ele, o que ele falaria para você, onde você ocupa, o espaço onde você está? Fale. A minha mãe já não pode mais falar isso, porque, né, ela faleceu, inclusive, no ano passado. Mas o meu pai, eu sei que ele tem orgulho de mim, porque ele já falou isso e falou para outras pessoas. E eu fico muito feliz em saber que eu dei orgulho para ele. Olha, me emociona. O meu nome é muito importante. Foi o que ele me deu e o que ele me ensinou. Parabéns. Você merece. Akemi, fala da sua família. Minha família é família de pioneiros, Kenjueta, é considerado o primeiro fotógrafo de Maringá, com muito orgulho. Ó, até hoje, quando eu vou no desfile de Maringá, parece que eu vejo meu pai correndo lá, tirando fotografia, porque ele não faltava nenhum, como se diz, o desfile de Maringá. Se viesse alguém de fora que não conhecia Maringá, tá num restaurante, e ele ouviu o comentário, nossa, que cidade bonita, eu não conhecia Maringá, ele era o que colocava no carro dele e ia mostrar Maringá inteiro. Então é uma pessoa que ama Maringá, escolheu Maringá para ser a segunda pátria dele e que não largou mesmo, ele faleceu aqui, mas que eu tenho muito orgulho, tenho muita saudade
desse pai que sempre deu uma liberdade para nós e sempre teve uma cabeça aberta. Vai, você tenta fazer, faça o que você quer, vá e faça o melhor. Então, assim, não foi aquele, não, não vai, não, esse não pode, não, não foi. Não, não vai, experimenta, vê se você consegue. Então, foi muito incentivador. Então, eu só tenho a agradecer o pai e a mãe também, Sim. da maneira O dela. nome da mãe? Yoshiko Ueta, né? Da maneira dela, com poucos estudos que eles tinham, mas colocou todos os valores e ela fazia toda a parte cultural japonesa, o que ficou para nós, né? Então, ela fazia a boneca, fazia aula do chá, dança, canto, tocar shamisen. Então, várias culturas, várias modalidades culturais japonesa, ela nos passou sendo que ela já era da segunda geração. Então, nós somos da terceira geração, meus filhos de quarta geração, mas nós carregamos no coração toda essa cultura da comunidade nipo-brasileira. Tenho, como ela disse, eu tenho 3 filhos, mas a gente se concentra nos netos, e eu com muito orgulho eu falo que tem 7 netos. 7. Então, rapidinho, fala o nome de todo mundo aí, vai. Dos netos? Dos filhos e dos netos. Os filhos é o William, Lísia e a Francine. E os netos são, deixa eu ver, são 7. Lara, Eric, Vitor, Matheus, Isabela, Liz e Maitê. Não tá faltando ninguém aí pra falar. Não, eu contei para não faltar. Eu acho que tá faltando alguém aí, hein? Será que não tá faltando alguém Não, aí? esses são os filhos. Agora da família falta o marido, né? Então fale dele. O Luiz Nishimori. que também, como o meu pai, ele teve toda a liberdade. Quando nós conhecemos, foi igual a Olga. Você continua fazendo o que você gosta, eu continuo fazendo o que eu gosto. Vá pelos seus sonhos, que eu também vou para os meus sonhos. E assim até hoje, sem brigar. Aqui, a minha dinâmica com você vai ser diferente. Você vai ter a oportunidade de ter um fotógrafo especial, seu pai. Hoje, em que lugar que você gostaria que ele fizesse uma foto sua? Olhando para cá. Boa pergunta, hein? Olha, nunca pensei, viu, Edilson? Você tem 10 segundos, fica à vontade. Meu Deus do céu, tanto lugar, né? Mas acho que eu ia falar catedral, mas catedral eu tenho bastante já. Mas eu acho que meu pai queria fazer dentro da Câmara. Porque ele sempre incentivou, né? Ele falou, não, você, olha, vai sofrer, hein? Você vai sofrer retaliação, pode sofrer, né? Como fala assim... opiniões diferentes, não vai ser fácil, mas tenta. Então, é uma pessoa que sempre incentivou. E eu acho que ele gostaria de fazer lá, porque ele sempre gostaria de registrar a passagem que nós tivemos pela vida. Posso fazer uma observação? Por favor, à vontade. Existe um documentário maravilhoso, As Lentes de Kenji, feito pelo nosso colega, que também fez parte da Academia de Letras de Maringá, o Antônio Roberto de Paula, que hoje está à frente do Museu Esportivo, é um jornalista também, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, e ele fez esse documentário, muito bom, vale a pena quem ainda não assistiu, procurar, deve ter aí no YouTube em algum lugar, para que possam assistir, conhecer muito da vida do seu Kenji. Esse documentário é muito bom. Olha, a dica foi dada, hein? Legal, Sim. bacana. E agora, conversando com a Maria Madalena, eu queria que você passasse a mensagem aí para todos os irmãos da Lar Betânia que estavam lá, essa família. Passa a sua mensagem. Eu queria muito agradecer a todos eles, porque eles nunca eles agarraram o Lar Betânia como sua própria casa. Eles agarraram a Charlene como sua mãe. A Charlene foi nossa mãe. Nós tivemos várias tias. Hoje a gente tem a Tivone, que é a que a gente é mais chegado hoje. E a gente teve... E todos os Betânias tinham, assim, a tia como
mãe, o Joelto como pai e os irmãos. A gente nunca deixou de olhar o outro, um amar o outro, um orar pelo outro, um socorrer o outro quando precisa. Então, esse agradecimento eu tenho com os Betânia. Porque, assim, por tudo que acontece, um liga para o outro, tô assim, assim, assim. Nós temos um menino, que é o Ari, até o nome dele é Ari Gessé Betânia. E fomos nós, Betânia, que temos. A mãe dele abandonou ele no hospital, foi embora. E depois ele veio descobrir a verdade, que ele foi roubado, que não foi a mãe que abandonou, tudo uma história grande. Mas o Ari, nós demos o nome de Ari por causa do vô Ari. Gessé, porque a gente gostava muito de um pastor que a gente tinha na igreja. E Betânia era o sobrenome do lar. Então ele tem o sobrenome do lar, Ari Gessé Betânia. E o Ari, a gente gostava, tinha tanto medo do Ari morrer dormindo, porque ele era recém-nascido, e eu tinha 8 anos, a Keiko era mais velha, acho que a Keiko tinha 10, 12 anos, e o Lar Betânia era lamparina. E aí, o que a gente fazia? A gente colocava a lamparina, a tia ia dormir, nós acendia a lamparina e ficava cuidando do Ari. O Ari, com medo do Ari morrer de madrugada. Aí, a lamparina estava bem na minha mão, eu dormi. A lamparina caiu, pegou fogo na cama. Deus. O Ari perdeu um dedinho. Mas acho que esse dedo, ele é tão grudado na gente que ele fica assim, vocês não vão chamar para vir para eu ir para Maringá? E hoje ele mora em Curitiba. É um grande mestre de cozinha em Curitiba. Responsável por várias empresas na parte de alimentação em Curitiba. E ele fala assim, a gente reúne e fala assim, Ari, vem para Maringá que você vai cozinhar. Ele vem para cá para cozinhar para os Betânia. E a gente se reúne em 70, 80 pessoas para comer a comida do Ari. Faz o seguinte, manda então um beijão para ele. Ari, Janete, Beth, Lisete, Alba, Alcina, Keiko, Valéria, beijo para vocês, eu amo vocês muito, muito, muito do fundo do meu coração. Bom, estamos chegando agora quase ao término do programa e olha, tá maravilhoso, viu? Vendo histórias aqui, sensacional. E eu tô aqui, meu Deus, que maravilha! Maria Madalena, para todas as mulheres cantoras que sofreram na infância, que hoje estão aí, essas meninas também que estão aí presentes, quero ouvir a sua fala, a sua voz para o Dia das Mulheres, para você, para elas. Vai. Olha, mulheres, nunca desistam. Nunca, nunca, nunca. Nem a música é um caminho que eu falo assim, que leva a grandes lugares, a lugares altos na vida. Eu acho que foi cantando que eu cresci tanto. Hoje eu canto em 3 corais. E uma coisa, Olga, que eu falo que eu sinto muito falta, para você também, que Maringá falta muito esse caminho, essa construção de pequenos corais em escola, música na escola. Por quê? Antigamente, muitos cantores antigamente, saíram das escolas, cantando em escola, cantando no coral da prefeitura, tinha um coral Boca Louca, que fazia evento para tudo quanto era lugar, e hoje a maioria deles foi para onde? Para o Coral Sesumar. E hoje são cantores que estão andando aí. E hoje no coral, a gente sente muito falta disso, de crianças cantando, de pessoas que vêm de outros corais, porque quando vem para um coral adulto, ela já vem pronta. Então, hoje precisava muito disso. E eu falo assim, não precisa ser só na área de canto, ou mulheres, meninas, agarra com a maior força que vocês tiverem. Não importa se vocês estão com pessoas adotadas, com pessoas, com a sua mãe, seu pai, né, de sangue, ou com quem vocês estiverem. Mas não deixe a oportunidade passar, agarre, faça o melhor que você pode para você. Porque quando você faz algo para você, a Bíblia diz assim que você tem que se amar primeiro, para depois amar o outro. Isso é bíblico. A Bíblia diz isso. Então, ame você primeiro. Você ame primeiro, goste de você primeiro, que você vai conseguir dar amor para muita gente e vai conseguir crescer na vida
Eu tenho certeza disso. Com Amém. certeza. Parabéns, viu? Belas palavras. Raquel, o legislativo é onde saem as leis. Com certeza, muitas mulheres estão nos vendo agora e querem ver aquela palavra de apoio para que essas mulheres, essas meninas, possam, mais no futuro, estarem presentes e representando tão bem como estão vocês lá, a nossa linda e bela cidade de Maringá. A mensagem sua. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito, curtinha, mas fala assim: crer é tornar realidade. Então, você crendo, você torna as coisas em real. Então, não desista do sonho, não deixe as oportunidades passar. Se tiver a oportunidade, agarre e faça bem feito. Agora eu vou conversar com uma pessoa que tem a poesia. Assim, Então vai caprichar. agora Nós vamos até ter que vou virar pra vamos cá. todo mundo virar, porque agora a poesia pesa passagem. A nossa secretária, mas agora é a poeta, ela vai passar para todas as mulheres, porque a poesia, a cultura, a arte, a política salva. Então, é a sua vez. Olga, Aí você A me Charlene pegou. falava que a poesia transforma. É arte, né? A arte transforma, a arte humaniza. Edilson, a mulher, ela tem uma coisa que é da mulher própria, de cuidar de todo mundo, né? Ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida dos pais, dos irmãos, de todo mundo. Aí eu diria, seja o pão da comunhão, a água que jorra da fonte, para ajudar um irmão sobre o abismo, seja a ponte, mas primeiro cuide de você. eu falei que ia ser ótimo, vocês tinham dúvida, mas deixe sua mensagem pro Dia da Mulher. Ó, nesse dia 8, que é Dia das Mulheres, que nós somos lembradas, quero parabenizar cada uma de vocês, que continue sendo esse pilar dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro da sua cidade, porque a mulher é o pilar. Se você não percebeu, perceba que você é o pilar da sociedade. Parabéns a cada um de vocês. Até eu vou falar uma outra poesia. então. Pessoal, fecha aqui um pouquinho. Vocês acham que aqui não tem um improviso? Aqui é demais. Nós temos quem? Olga Milhão. Mas antes, Olga, alguma coisa que você gostaria de deixar da Prefeitura de Maringá para o Dia das Mulheres? Alguma informação que, caso não teve tempo, pode falar. É verdade, aproveito para convidar todas as mulheres para um evento que nós vamos esquecer um pouco das lutas, dos dissabores, do nosso dia a dia cheio de desafios, e vamos apenas celebrar a mulher. A mulher vai ser no dia 11, lá no Parque do Japão, a partir das 14 horas, e vamos ter show de teatro, dança, música, uma banda tocando só músicas que falam da mulher, e vai ser um evento muito lindo, especialmente para as mulheres, e vai ser finalizado com um café da tarde muito gostoso. Então, estão todas convidadas. Dia 11, 14 horas, no Parque do Japão. E, novamente, então, esquecendo as atribulações, os problemas, vamos lá. Mulher, tu vens da magia. Deus te fez tão magistral que para nós todo dia é o teu dia universal. Muito bem. Hoje, na Câmara dos Vereadores, não sei se está ok ainda, hoje tivemos homenagem às mulheres, né? Sim. Fale desse momento, mais resumidamente, porque estamos quase vencendo a hora. A Kemi. A Câmara são de 23 vereadores. E os 23 vereadores, cada um teve a oportunidade de indicar uma mulher que fez a diferença na sociedade, que faz a diferença, que é uma pessoa que você vale a pena a estar homenageando. Então, cada vereador escolheu uma e tivemos 23 homenageadas hoje. Em todos os setores que você imaginar, tinha alguém representando. A sua representante foi qual? A Elisa Shiozaki, que já faz mais de 30 anos, é diretora do São Francisco Xavier. Ela é esposa do presidente da ACEMA,
Afonso Shiozaki, que ela tem feito muito pela Assim Mulher, ela participa da Assim Mulher, tem feito trabalhos sociais, então, assim, é uma pessoa merecedora do título. Bom, nesse momento eu gostaria de agradecer, já dentro de instantes a Maria Madalena vai nos encantar com a voz, depois de termos sido encantados com a poesia. Isso. Agradecer a Maria Madalena e agradecendo ela, agradeço a todos os cantores dessa linda e bela cidade, os artistas que simplesmente são maravilhosos. Que Deus continue aí abrilhantando essas mulheres que representam a arte. Não tenha dúvida disso, são no mínimo sensacionais. E agradecendo a Kemi aqui, a todas as mulheres da Câmara Municipal de Maringá, né? E a todas as mães dos vereadores, todas as mulheres presentes que de uma forma ou outra estão presentes na política. E agradecendo a Academia de Letras de Maringá, né? Ao prefeito de Maringá, Silvio Barros, né? Que representa que a Olga representa aqui nesse momento. A todos vocês da Academia de Letras, um beijo no coração. A presidente Eliana Palma, um beijo no coração. Ó, tá faltando convite para a senhora vir aqui, hein? Não vai faltar. Vamos alinhar. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pela atenção. Então, gente, fazer um programa com 3 mulheres simplesmente maravilhosas, peço para que a técnica abra e que todos nós olhamos ali, é algo no mínimo sensacional. E eu estou sendo um privilegiado. Tenho aqui uma cantora que não canta, ela encanta. Vocês vão ver daqui a instantes, né? Aqui a colônia japonesa presente, a nossa vereadora aqui, nesse momento, a Kemi Nishimori, que veio aqui, nos prestigiou, contou a sua história, falou do papai, que maravilha. Ela simplesmente também cantou. E a Olga Guilhom? A Olga Guilhom é algo à parte, porque quando fala poesia, a poesia sempre pede passagem. E ela sempre, quando é convidada, está presente. Muito obrigado, Olga Guilhom. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Muito obrigado a Kemi. Deus te abençoe. Obrigada. Muito obrigado a Maria Madalena, que a voz agora vai encantar. Caso vocês, meus amigos, caso vocês, minhas amigas, não a conhecessem, agora vocês podem dizer, prazer em conhecer Maria Madalena, a Kemi e Olga Guilhom. Vai a música e o programa vai encerrando. Obrigado a todos e fiquemos com Deus. Mas eu estou aqui vivendo este momento lindo, de frente para vocês e as emoções se repetindo, em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.